Olá, amiguinhos! Lucas, Brazilian Blades. Disparado, uma das coisas que eu mais tenho me divertido desde que eu comecei a fazer esses vídeos é fazer os vídeos sobre, né, tendências do ano. E esse ano vai ser interessante. A gente está vendo um cenário aí com bastante variação. Por que eu digo variação? Porque eu tô cantando essa pedra há algum tempo. O que funcionava, né? Os grupos de leilão, grupos de rifa, parou de funcionar do mesmo jeito. Continua tendo um fluxo, mas tá mais difícil. E algumas pessoas já estavam percebendo isso e já começaram a se ajustar, mas muita gente foi pego de calça curta. Mas não tem problema. O mercado continua bombando. O mercado brasileiro continua firme pra caramba e forte e com muita coisa vendendo. A diferença é que agora as pessoas estão pensando um pouquinho antes de comprar. Por quê? Porque o cliente já percebeu que se ele não comprar aquela gaúcha com mamute, damasco mosaico, igual a 550 outras, semana que vem tem outra. A não ser que seja uma peça com um grande diferencial. Vamos aos pontos de informe. Primeiro, nosso pet está no Brasil. Vamos ter mais ou menos 40 disponíveis no Facas HQ. Acredito que daqui a umas 2-3 semanas, depende da boa vontade dos Correios. Dessa vez não tem que lidar com a alfândega, já está no Brasil. Né? Pet, nossa arte do Saci. Né? Puta qualidade. Está foda. O que são as tendências, ou melhor, os pontos que eu vejo, as coisas que eu vejo para 2022 pegarem firme? A primeira não é um modelo de faca, é um nicho de mercado, que são cuteleiros especializados em manutenção de peças. Manutenção, ajuste, afiação, consertar besteira que às vezes acontece, que o cliente faz. Por quê? Porque os cuteleiros têm uma certa agenda, eles têm que produzir uma peça. Se não for um erro deles, que muitas vezes acontece, e o esperado é que ele cubra isso o mais rápido possível, né? Porque a pessoa que compra a peça compra confiando no cuteleiro. Às vezes o cliente chegou uma peça diferente do que a pessoa esperava. Às vezes o que para ele é um fio muito afiado, para o cuteleiro não. O cuteleiro quer fazer um fio mais rombudo, porque está acostumado com clientes que fazem besteira com as peças e quer fazer essa parte defensiva. Ele tem algumas opções. Ele pode mandar de volta para o cara que vai entrar na fila, ou o que existe aqui nos Estados Unidos e existe na cutelaria japonesa. Na cutelaria japonesa existem os togishi, né? Inclusive, recebi uma Nakiri esses dias da uma marca lendária japonesa chamada Shigefusa, do Fabro, com trabalho de polimento. Eu vou mostrar para vocês os detalhes depois, mas é um exemplo interessante. Ela não chegou desse jeito. Oi, pequeno Donald, você quer fazer uma participação especial? Tudo bem, pode fazer uma participação especial. Esse é o pequeno Donald, nosso assistente. Ele é especializado em, depois que eu corto a carne, fazer uma prova para ver se está adequado o corte à proteína. Não, pequeno Donald. Quando você tem essa possibilidade de, depois que você recebeu uma peça, ou você fez besteira, e tem muita gente que fez besteira, né? Ou você tem uma coisa que quer ajustar e você não precisa mandar para o cuteleiro, e você pode fazer isso com uma pessoa que é qualificada, que o cuteleiro reconhece e fala, não, pô, esse cara faz um serviço bom, a peça vai manter a garantia, ele não vai fazer merda. Você tem uma rede econômica que, por exemplo, nos Estados Unidos existem caras especializados em modificação de peças. Existe, como eu falei, existe a cutelaria japonesa. Existem caras especializados em restauração em museus. Existem pessoas especializadas em restauração de espadas japonesas, por exemplo. Ou seja, você não depende do cuteleiro para dar um grau na sua peça depois que ela está enferrujada. Às vezes pode fazer uma revelação mais funda no damasco ou mais polida. Eu vejo muito pouco disso no Brasil.
não vi... existem algumas pessoas começando a fazer, como eu falei, tem o pessoal das japonesas, mas eu não vejo muita gente especializada nisso. E eu vejo muita demanda. Quase toda semana alguém me pergunta, putz, às vezes é um cuteleiro que já faleceu, às vezes é um cuteleiro que já se aposentou. A pessoa fala, putz, como? Nos canivetes, o Marcos da Monster Knives, por um bom tempo estava fazendo o serviço que a gente até brinquei que era o Doutor Canivete, consertando as peças que o pessoal fazia besteira. E, pô, esse é o espírito da cutelaria, porque no lugar da peça ser jogada fora, virar uma tranqueira, você estende a vida dela e você agrega valor. Às vezes você pega uma peça que tava com alguma coisa que não batia bem e consegue fazer funcionar. Às vezes um desbastezinho a mais, um detalhe aqui, outro detalhe ali, e ela sobe muito de nível. E isso não quer dizer que o cuteleiro, né, fez besteira no começo. Isso quer dizer que às vezes a peça passou batido. Ele tinha uma visão do que ia ser a peça, e a pessoa que olhou depois viu outra e o cliente viu outra, e isso permite alinhar. Minha visão, minha percepção, isso tá com muita demanda reprimida. Quem entrar forte, bem feito, com qualidade, com profissionalismo, que é um dos maiores problemas hoje, tá? Todo mundo atrasa as coisas na vida. Marceneiro atrasa orçamento, eu atraso meus papers, o professor atrasa correção de prova, aluno atrasa trabalho, cuteleiro atrasa faca. É uma realidade da vida. O problema é que você coloca numa fila que já está atrasada, manutenção, que às vezes ele vai cobrar, às vezes ele não vai cobrar. Aí você coloca numa fila, o cara tem um monte de peça para fazer, já está atrasado. Aí vem uma coisa que não vai dar dinheiro para ele. O natural, o que é? Todo mundo é humano. Ele vai fazer isso depois, segue a vida. Acontece. Puta nicho, tá? Isso quer dizer que fazer facas não dá mais dinheiro? Porque toda vez que eu falo alguma coisa o pessoal dá uma torcida. Não! Fazer facas vai continuar dando uma bela profissão, vai continuar tendo um belo mercado. Mas, se você não quer necessariamente fazer peças, vender peças, lidar com cliente enchendo o saco, pedindo comprar material, essas coisas, pode ser um ótimo jeito de se inserir na cutelaria, inclusive com menos investimento, porque a oficina que você precisa para fazer manutenção de peças, para fazer restauro de peças, ela demanda menos investimento inicial. Por exemplo, você não precisa de uma forja. Você não vai consertar uma peça numa forja. Se ela precisa ir para a forja, acabou, já era. Né? Você vai precisar de uma lixadeira, você vai precisar de um baita conjunto de lima, você vai precisar de muita paciência e lixa. Mas você consegue economizar um pouco e consegue desenvolver essas habilidades. Às vezes um cara muito detalhista demora muito para fazer uma peça, mas tem essa chance de dar um upgrade numa peça. E eu acredito que isso também pode ajudar na comunicação entre os cuteleiros, que melhorou bastante, mas ainda é um problema. Você tem um cara que chega e fala, olha, seu cliente mandou essa peça aqui, tava toda cheia de arranhão, não sei o quê, qual aço que você usou? E não, vou dar um tapa aqui, vou fazer um acetinado, vou espelhar. Pro cuteleiro, isso é uma mão na roda. Porque é uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode falar pro cliente que fez besteira, no lugar de ter que voltar pra fila, ele pode focar em fazer faca, em dar curso, e não consertar estrago. Eu vejo como um baita nicho. Eu sinto falta disso no Brasil. Tá? Próxima coisa. Modelos inspirados, e que é a tendência para 2022, tá dando um contexto. Modelos inspirados em peças militares. Por quê? Lucas, por que você está falando isso? Bom, porque a gente está naturalmente, tá? A gente acompanhar algumas das coisas a nível da cultura nacional, existiu um retorno muito grande do que são os militares na estética nacional, na percepção nacional.
Depois de muito tempo, independente do motivo, muito tempo distantes, isso voltou à tona, né? Isso voltou à tona, essa coisa dos militares e tal. Ou seja, as pessoas naturalmente voltam a ter interesse nisso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu sou cientista político, então eu sou naturalmente viciado nessas coisas. Talvez tenhamos uma guerra na Ucrânia, o que vai aumentar ainda mais. Isso volta ao espectro cultural. E eu tenho acompanhado muito interesse das pessoas nisso, inclusive porque é um tipo de peça que já foi muito forte e hoje é um setor de nicho, mas as pessoas reconhecem. As pessoas vêm e falam, caramba, que coisa linda. Às vezes lembra uma peça do pai, às vezes lembra uma peça do avô, que tinha muita conexão entre as peças de camping e pesca e as peças militares, né? Essa é uma que eu tenho, é de uma indústria americana chamada SOG, feita em Taiwan. Ela é inspirada na SOG Bowie, né? A SOG Bowie, para ser sincero, ela não tinha as linhas de desbaste tão bonitas quanto essa, né? Mas ela tem esse detalhe lindo do clipe. Ela é uma Bowie bem moderna, né? Cabo de couro. Cabo de couro é uma das coisas que eu acho subaproveitadas. Inclusive, chegou uma gaúcha para mim. Minha primeira língua de chimango. A primeira gaúcha, oficialmente, do Daniel Ferri. Foi um presente. E a gente passou um tempão pensando, cara, como que... né, o que fazer no cabo dela. E... bom, detalhe, eu normalmente não aceito presente, mas o Ferri é brotherzão de um bom tempo. E eu junto comprei uma outra peça. Então, eu aceitei nesse caso. E, cara, gaúcha linda, ponto de equilíbrio legal. E o grande diferencial dela foi o cabo de couro. Que ele viu um vídeo que eu fiz comentando, cara, não se faz muito cabo de couro hoje em dia. E é um cabo delicioso de você segurar, é confortável, é legal para o uso, ele segura bem. E se for bem construído, ele dura muito. São os discos de couro, né, empilhados, prensados e nesse caso aqui estabilizados. Ele incorporou numa gaúcha, né? Provavelmente não é a primeira gaúcha com cabo de couro, mas é a primeira que eu vi nos últimos anos e gostei pra caramba da peça. Um exemplo de como você pode incorporar esse tipo de inspiração, né? Duas peças completamente diferentes, mas tem essa linguagem em comum. E eu particularmente gosto muito desse tipo de peça porque elas têm um contexto histórico, elas têm uma boa documentação de pesquisa, até mais do que muitas outras peças que foram parte de Arsenal. Um outro exemplo, a outra que chegou do Ferri é a maravilhazinha de Sanmai, eu não resisto de mostrar, lâmina estilo persa. Eu pensei, essa é especialmente para usar na mesa, né, cortando carne. Eu usei para pato. Cara, teteia. Obrigado, mano, você mandou muito. Voltando às militares. Essa daqui é um exemplo feita pelo seu Toninho. Mandou muito. Inspirada na Fairborn Sykes. Um pouquinho diferente. Olha que beleza. Ela é forjada integral. Cabo de cervo, os discos que... esses discos, quando a gente vê, a gente fala, pô, vintage, né? Estilo. Pomo, pinned, bonitinho, muito bem equilibrada. Eu bato muito nessa tecla, eu encho o saco das pessoas aqui falando de equilíbrio de peça. Quando você pega uma peça equilibrada na mão, como essa gaúcha, como essa daqui, você sente a diferença. Não tem jeito. Inspirado na Fairborn Sykes, que é uma das adagas mais famosas da história, né, criada para o Comando de Operações Especiais da Segunda Guerra, que são os predecessores do M16 e da CIA. E a Fairborn Sykes foi inspirada em lâminas que o Sykes, né, teve contato quando era comissário de polícia britânico em Xangai. Xangai é uma das piores cidades do mundo nessa época, máfia, piratas, literalmente piratas. Tudo que você pensar de péssimo tinha em Xangai, e ele era o chefe de polícia lá.
envolvia muitos esfaqueamentos e ele teve contato com alguns modelos de arsenal e desenvolveu a Fairbairn Sykes com essa ideia, né? Foi talvez a primeira lâmina moderna baseada num currículo de defesa pessoal, baseado num currículo inspirado nos militares. Essa versão ela é um pouco diferente porque ela tem um ricaço, né? A Fairbairn Sykes não tem um ricaço. A Fairbairn Sykes tem a guarda redonda, essa daqui é reta, mas ela deixa claro o seu pedigree, muito confortável, tá? É o tipo de peça que quando você tem na coleção, quando você vê, você fala, funciona, encaixou. Ela é uma evolução de mercado, né? Você não precisa mais fingir, eu vou usar essa peça para defender para me defender dos alienígenas. Não, é uma obra de arte, né? Pode ser usada, deve ser preservada a parte de funcionalidade, ela com certeza pode ser usada. É uma delícia esse equilíbrio, ainda mais que ela é forjada. Eu gosto muito. O que acontece? Você desenvolve uma apreciação também pela simetria das linhas, por como o artista pega uma coisa que é puramente funcional, né? Uma coisa que é militar, e essa daqui já é uma versão um pouquinho mais elevada e coloca, né, a beleza do trabalho humano. Eu sou suspeito porque, bom, eu gosto muito desse tipo dessa inspiração histórica. Acredito que os colecionadores têm reconhecido esse tipo de peça. Eu tenho sentido bastante interesse, né? Muita gente me perguntou sobre modelos vintage militares. E o bom é que com técnicas como Damasco, guardas bem montadas, bem polidas, você não concorre com as peças históricas, porque as peças históricas elas têm o seu próprio métier, né? Elas nem sempre vão ser tão bem feitas. Ou seja, você pode inclusive pegar uma peça que foi do avô de alguém na Segunda Guerra Mundial e fazer uma versão moderna, uma versão ou para uso ou para coleção que incorpora essa parte artística. Então, meus dois palpites, eu não diria palpites, minhas duas sugestões mais fortes. Bom, então, minhas duas sugestões mais fortes para 2022 são trabalho de manutenção e modificação e restauro de lâminas, tá? E modelos militares. Os canivetes eu não vou falar novamente. Por quê? Porque já estourou, né? Ninguém precisa falar, nossa, canivete bombou. Canivete tá bombando pra caramba. Eu avisei 2 anos atrás, eu avisei dos slip joints. Slip joints estão tendo uma tendência lascada. Estáticos também estão muito fortes. As pessoas estão pirando neles. Eu tenho inclusive um guia publicado aí no Insta sobre os cuteleiros brasileiros de canivetes estáticos. Tem que dar uma atualizada, e depois fazer um de slip joints. Mas no geral são... Bom, eu sou suspeito, eu gosto pra caramba. Quem acompanha sabe, quem não acompanha pode dar uma olhada nos vídeos atrás e ver como eu sou viciado, né, em canivete. Essas são as recomendações. Vale a pena incorporar na sua coleção, vale a pena incorporar no seu acervo. Se você é colecionador, presta bastante atenção no estado das suas peças, no estilo das suas peças. Tenha certeza que são peças que você gosta, que você entende de onde vem, que você sabe por que estão ali, que estão em boas condições, que você sabe cuidar. Eu vejo muita gente, por exemplo, cabo de marfim não pode pegar sol. Não tem noção do tanto de colecionador aí que apareceu com cabo de marfim rachado, porque ou deixou no sol, ou deixou perto da churrasqueira, né? Entre outras coisas, como manchar com tábua, né? Porque é um material poroso. Acontece.
Acontece mesmo. Essa daqui é Cervo. Eu gostei pra caramba. Ficou parecendo uma peça que poderia ser feita na Segunda Guerra Mundial, para um cara, né, abastado mandar o filho pro front. E linda, 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 linda. Eu acho que vale muito a pena. Tava colocando a bainha errada. Eu acho que vale muito a pena procurar isso, procurar essa história, incorporar nos seus modelos. E como cuteleiro, né? Vale a pena fazer isso. E tem um diferencial. Tem uma coisa que, como aconteceu ano passado, que eu mencionei, poxa pessoal, estilo Loveless, quase ninguém tá fazendo, vai bombar. Estourou, os colecionadores piraram. Depois que você tem uma na mão, você entende por que é tão especial. E é o fluxo da vida. Os colecionismos vão se desenvolvendo, aí a gente tem um ciclo onde uma nova coisa vai ser descoberta. Eu vou estar aqui, né, cantando a pedra para quem estiver interessado em entender um pouco mais e tá ligado com essa visão de futuro. É isso, galera. Muito obrigado por acompanharem. Como eu falo, o Blades é um... Não sou dealer. Esses dias eu comentei umas 3 pessoas. Não sou dealer. Não sou cuteleiro. Não tenho grupo de leilão. Eu sou um pesquisador. Eu trabalho com ciência. Isso daqui é o meu hobby sério. Uma tentativa de trazer um pouco de ciência e história para a cutelaria. Da melhor forma que eu consigo. Sem fins lucrativos, eu, né, não faço isso por grana, tá? Muito obrigado por acompanharem, muito obrigado pelo apoio. Eu nem sempre consigo fazer tanto material quanto eu gostaria, eu nem sempre consigo responder rápido o suficiente, fazendo muita coisa no doutorado, mudando de casa a vida tem isso, né? Mas eu agradeço muito o apoio de vocês. Estou à disposição, espero continuar sempre trazendo mais conteúdo, entrando em treta e comprando umas facas maravilhosas como essa. Muito obrigado, galera. Valeu. Podem deixar qualquer dúvida, comentário, pergunta, ofensa, xingamento por aí. Agradeço se puderem compartilhar. Eu acho um saco as pessoas que ficam compartilhando o próprio vídeo em todos os canais. E se vocês puderem compartilhar de vez em quando, eu agradeço. E é isso. Tô às ordens. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Falou. Valeu.